bem-vindos ao podcast Mãe Talks. Nós teremos alguns episódios que serão disponibilizados para vocês no YouTube, nas redes sociais, a cada 15 dias. E aí vamos trazer aqui algumas convidadas que são mães, que vão contar sobre, mães empresárias, que vão contar sobre o impacto que a maternidade trouxe para o seu negócio. E além de tudo, a gente vai contar toda a realidade de uma maternidade, né? Não vamos censurar nada por aqui. Bom, para acontecer isso daqui, eu tive que convidar uma grande amiga, uma super amiga. Uma das melhores amigas, posso dizer assim. Ela é mãe do Dom, Dom com N, gente, N de navio, tá? Dom. Mãe do Dom, ela é casada com o Marquinho, Santo Marquinho, né? Pra ter uma paciência, enfim. Quem conhece a Tássia deve saber que não dá pra ouvir um áudio no 2.0, porque ela tem uma vida acelerada, ela é incrível. Bom, ela é cirurgiã dentista, não sei como que a doida topou pra estar aqui, porque assim, ela não tem tempo, né? Mas ela topou e está aqui pra apresentar comigo. Ela é a maravilhosa Tássia Andrada. Tássia, não Kátia. Tássia, não Cássia. E Tássia com 2 S. É importante. Andrada, não Andrade, tá? Essa maravilhosa aqui, Tássia Andrada! Maravilhosa! Fiquei muito feliz com o convite, muito animada. Justamente no meio dessa loucura, eu pensei assim, por que não? Inclusive, é válido começar o podcast contando como foi o convite. Eu vi que tinha assim, ó, oi, Tássia, oi, maravilhosa, oi, amiga, oi, 402 ligações perdidas. Eu falei, quem morreu? Respondi e falei, oi, amiga, tá podendo falar? Tô. Falei, pode falar. Vamos gravar um podcast? Não. Quer ser minha sócia? Quer ser minha sócia? Não, e mandou, vamos gravar um podcast? Eu falei assim, tá bom, vamos. Achando que era, tipo assim, um áudio longo. Não, era um podcast de verdade. Era um podcast que eu respondi, vamos. Mentira, que você manda aí. Aí ela assim, não, amiga, vamos gravar um podcast, vamos ser sócia? Um podcast, vamos gravar toda semana, a gente tinha um horário pra organizar, um horário pra reunião, um horário pra gravação, um horário pra não sei o quê. E a gente arruma um tempo, o que você acha? Eu falei, bora. Eu tava acabando de reclamar assim, meu Deus, que hora eu vou fazer essas atividades da especialização? Mas por que não? Não é? Estamos aqui. Deu tudo certo. Deu certo. E eu achando que ela tinha topado de primeira e, na verdade, ela se confundiu. Eu só não entendi mesmo. Eu não tinha entendido. Eu falei assim, podcast, vamos. Ela vai mandar um áudio de 11 minutos, que já é nossa rotina. Já. E, inclusive, nossos áudios, eles são... Além de ser demorados, a gente tem um problema de... Como você falou pra mim, inclusive foi ontem, nós trabalhamos igual efeito de remédio. A cada 8 horas a gente se responde. Chega. Aí a gente conversa geralmente o quê? De madrugada. Normalmente. E a cada 8 horas sempre tem algum retorno. E assim a gente leva 20 anos. Assim, tá dando certo. tá dando certo. Vamos lá? A sua fichinha maravilhosa, né? Muito chique, gente. Olha. Ela só não me apresentou ainda, tô esperando. Ah, então tá bom. Bom, essa é a Tabata, né? Ela me apresentou, não fez nenhuma apresentação, então vou apresentá-la, né? Tabata com o quê? Com H. Pra que o H? Não sei. Precisa, não. Mas tem uma letra lá a mais. Ela é formada em turismo há muito tempo, fez arquitetura por 2 anos, inclusive foi aí que nós nos encontramos, né? Qual das duas é arquiteta? Nenhuma das duas, mas nos encontramos lá. Tudo tem um porquê, talvez. Também foi quase contadora. Quase. Não terminei também. O turismo eu graduei, terminei. Deu certo, e trabalhou com isso muitos anos, deu tudo certo. Adolescente. Acabou se encontrando no design de interiores, hoje trabalha no mercado moveleiro, que traz sentido para todo esse rolê arquitetônico da nossa vida, que não tinha sentido nenhum até então. Ainda bem que ela fez isso. Até porque vocês não têm ideia. A Tássia faltou 6 meses para você se formar, 6 meses. E ela não tem noção de metro quadrado. Não tem. Ainda bem não que tem. É cirurgião dentista. Gente, eu fui enganada, mas isso é assunto até para um outro podcast, entendeu? Só fui enganada. Até que eu tenho, assim, essa mesa tem 3 por 1,20. Ela é empresária. Mãe de 2, da Ana Rosa, de 6 anos, do Fernando Fofuxo, de 5 meses. Sim, ela tem 2 filhos, ela tá aqui. Eu acho que quando isso aqui foi pro ar, ele já vai ter 6, mas não importa. Tudo bem, tá por aí. Tá entre 1 mês e 1 ano. Tá desse período. É esposa do Rodrigo, já casada há 11. Isso, 17 anos junto, é muito tempo, né? Santo Rodrigo. Aliás, quanto tempo você é casada com o Marquinhos? Casada há 11 anos com o Marquinho. Olha, mesmo tempo, né? Casada oficialmente... Na lei do homem, de Deus, 8 anos. Vivendo juntos, na mesma casa, no mesmo lar, testando há 11. E juntos há 15. Tipo eu, Rodrigo, 17 anos junto, 11 anos ali casada. Realmente muita paciência, né? Tem que ter. Pecados de ação. A gente tem que trazer eles aqui um dia e deixar eles calados, porque eles vão acabar com a gente. Adora caminhada. Adora cobrar as pessoas de fazer caminhada também.
me vê fazendo um story no elevador, me cobra todo dia. Ama Que- massagem. Que, inclusive, ela tenta ser fitness, mas ela não consegue, porque o chocolate sempre vence essa guerra. Sempre. É muito mais forte. Eu mando a foto pra ela que tô caminhando, não sei com que tempo, eu acho que é entre a escola de um filho e o outro, né, a caminhada. E aí ela tá lá, manda foto comendo chocolate. Mas a Mas dentista isso é a pode, né? psicologia. A Edilene vai ajudar a gente nisso. Depois você vai ver. Mas o que Mas acontece? você já tá contando o nome da convidada antes mesmo de a gente se apresentar ela? Mas é Edilene, ainda vou chegar lá. Ah, tá, tudo certo. Tá. A gente vê mais comercial da Garoto do que da Smart Fit. A culpa é da televisão, Ah, não é minha. tem razão, tem razão. O que mais ela gosta? De massagem, Adoro uma massagem. de levar as coisas com muita Ei, não. leveza, maternidade com muita sinceridade. Pelo nua e menos as crua. coisas tem que levar com leveza, enquanto a mãe não chega na leveza. E eu Pesada. trabalho com as redes sociais, que traz um Gosto. pouco de Tabata real e Tabata profissional. Gosto, bastante. Arrasa E é sempre. isso, adorei minha apresentação. Foi uma fofa. Pelo menos ela fez, né? Porque eu fiz a dela toda linda, maravilhosa. Chegou chegando. E vamos à convidada? Vamos. A convidada de hoje é super especial. Vamos à convidada. A convidada de hoje, além de uma grande amiga, é uma mega mãe empresária. Então, nada melhor para poder abrir o nosso podcast aqui, né? Ela é a mãe do Vini e da Puca, que ela também é mãe de pet, esposa do Eduardo. Estudante de psicologia. Acho importante pro nosso primeiro podcast. Não é à toa que ela tá Não aqui. é à toa, acho importante. Inclusive, é consultora de imagem. Essa parte que eu achei meio desnecessário, né? Porque a pessoa veio assim, mas... De repente, ela já dá uma dica. Uma veio de preto pra errar, Então, outra veio totalmente a aquarela necessário, toda. então. Totalmente necessário. Totalmente precisa. Então, estudante de psicologia e consultora de imagem. Sim, ela trabalha, ela estuda, ela treina, administra a casa, a vida, eleva a autoestima de um monte de mulher e traz hoje cor pra maternidade para o nosso podcast também, Edilene Prada! Ah, maravilhosa! Obrigada, meninas. Obrigada pelo carinho de me chamarem para esse primeiro podcast. Estou muito feliz em poder participar e falar um pouquinho pro pessoal como que é essa vida, né, de mãe. Ah, já sentiu, já É. de mãe. Não, a gente já foi alertado para não falar mal dos filhos aqui. Já, pelos próprios filhos. Vocês não vão falar mal da gente lá, né? É, Talvez não. eu acho melhor não. Acho melhor não, porque depois viraliza, né? Dá um problema. É, a gente vai ser Não, cancelado. não, é. Melhor não. Melhor não. Mas eles são bênçãos na nossa vida. Amém. Né? Isso é verdade, isso é verdade. É até um problema falar sobre isso, porque assim, as pessoas que seguem na rede social, minha irmã fala muito sobre isso. Fala assim, cara, se você não tem filho, não escute a Tabata. Porque ou você pode ser incentivada ou desmotivada. E aí começa o oi da Edilene. Sou mãe. Não, mas assim, a realidade eu acho que é muito importante também, né? Você não vive um conto de fadas, porque o que eu vejo, assim, que quando eu engravidei, eu achei que ia ser tudo maravilhoso. E aí, quando começam as coisas a acontecer, eu falo, mas eu não tô preparada pra isso. Não Isso foi não me assim que eu falaram. pensei, né? Não me falaram que ia acontecer isso, que meu seio ia ficar desse jeito. Que... Enfim, várias situações vão acontecendo. E você fala assim, meu Deus, eu não fui preparada pra isso realmente. Mas me diz uma coisa, esse antes, né, esse pré, como era a Edilene antes dos filhos, do filho? Do filho. Dos filhos, porque Então. eu já coloquei o canino no caso. Viu? Então, mas a Puca foi bem diferente em relação... Começando pela gestação, que foi problema da mãe dela, não meu, né? Então, porque assim, a Puca a gente casou, a gente pegou ela bem fazia acho que 3, não, a gente fazia acho que um pouquinho mais, mas ela nasceu no ano que a gente casou. Então, quando ela veio, eu falei assim, não, é para me experimentar, ter responsabilidade por algo. Eu precisava saber como que é, porque eu não sabia como que era ser responsável por alguma coisa. Eu falei assim, se eu for ter um filho um dia, eu não vou ter condições de aprender com o filho. Eu preciso saber Eu se tenho eu que dou testar. conta de não matar meu cachorro. Isso. Então, Se por meu cachorro isso. sobreviver, eu posso ter um filho. Porque planta eu já tinha matado um monte. Aí eu falei assim, não, vamos pegar um cachorro. Pra testar um pouco mais resistente, Não pra é? planta um pouco menos que um bebê. Sim, A gente pode tentar, é uma é um boa ser dica, vivo inclusive. ali. Então, assim, vamos testar. Vamos tentar. E aí, a Puca veio pra gente, né? E foi realmente um aprendizado, porque a gente tinha medo de sair, deixar ela. Tinha aquela coisa de viajar, levar junto. E aí, além de tudo, ela teve vários BOzinhos. Então, ela teve problema de pele,
teve várias coisas que aconteceram com ela que eu falei assim, meu Deus do céu, tem não um gasto quero. tremendo. Como é a Se o cabeça... cachorro gasta A assim. cabeça da pessoa aqui, ela falou assim, porque aí a Puca teve problema de pele, né? E teve que levar no veterinário. Mas eu tô pensando assim, ela falou, já pensei, tem que marcar um dermatologista, porque o Fernando tá com problema de pele. Eu já fui E pensando tem muito nisso. mais veterinário de plantão do que pediatra. Sim. Pensa Verdade, nisso. verdade. E aí, assim, teve situações que a gente chegou em casa, ela tava toda machucada, cortada, por causa de coçar muito. E aí foi ter que mudar tudo, ração, banho e tudo mais pra tratar dela. E aí, na verdade, o que trouxe a vontade de ter filho, porque eu lembro assim, Foi, já não nitidamente, aguento mais gastar pet, foi isso. foi meu sobrinho que nasceu. Eu falei assim, eu quero ter o meu agora, né? Porque, na verdade, quando eu casei, que o padre fala lá, né? Aceitar os filhos que vão vir. Cara, eu falei assim, eu não vou aceitar, porque eu não quero ter filho. Eu morria de medo em relação a isso, de cuidar de uma outra pessoa. Você sente que quebrou isso um pouco, foi a vinda do seu sobrinho, Foi de ter a aquele vinda do meu contato sobrinho. com o bebê próximo. Sim, porque daí eu falei assim, eu quero ter o meu pra me cuidar do meu jeito. Eu já não né? pensava assim, gente. Você pensava desse jeito, Tássia? Meu sobrinho chorava, eu já mandava. Eu não lembro o que eu pensava, nada. gente. Eu me lembro Não, que eu eu tinha lembro muita que você certeza de que eu pensava. seria mãe. E eu também Ah, tinha eu muita não certeza que eu não tinha. era uma pessoa muito paciente. E hoje em dia eu pago a minha língua, porque eu achava que eu era zero paciência. E hoje, no meu grupo de amigos, eu tá. sou a piada, tá? Tipo, a mãe Nutella. Então, a porque mãe a do Tássia não Gerald. queria ter filho. Tem as minhas amigas que falam, Tássia é a mãe do Gerald, vem aqui comer os seus sucrilhos Kellogg's, que eu virei essa mãe. A mãe que senta e conversa 29 vezes. E o que eu achava que eu ia fazer? Pôr ele numa caixa e despachar ele pra algum lugar, porque eu não tinha paciência. E eu não sei, assim, em que momento que Essa essa Tássia eu virada lembro. veio. Eu lembro da Tássia sem paciência. Você é paciente? Era paciente? Então, eu me acho paciente, mas tem hora que eu falo assim, gente, eu não tenho paciência nenhuma. E, na verdade, a psicologia vem também muito com essa ideia de, tipo assim, agora eu vou arrasar como mãe, porque eu vou saber tudo. Tá tudo aqui. Nossa, eu vou bombar. E aí, eu comecei a ver que era pior ainda. Tô eu tava tomando errando. bomba. Então, porque daí eu tava errando e sabendo que eu tava errando. Tomando Então, todas nota as de coisas como erradas. cuidar de uma criança e na hora fala assim, a hora que eu sumir, vocês vão ver só como que vocês vão ficar aqui sem mim, né? E criando traumas. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu acabei de criar um trauma no meu filho. Sabendo que eu criei dessa situação que eu fiz. Então, assim... Né? Vivendo e aprendendo. O lado bom é que ela estudando, ela dá valor à profissão. Então ela não vai ter dó de pagar uma terapeuta, né? Um psicólogo, né? Sim. faz parte. A Tanto gente que erra, ele tenta não começou a acertar. fazer passar na Terapia? psicóloga, na terapia, quando eu comecei a estudar. Porque daí, no primeiro ano, eu falava assim, meu Deus, meu filho tem isso. Nossa, meu filho tem isso também. Aí eu falei assim, não, vou levar ele pra terapia. Aproveitei e comecei a passar. Achei que seria cabível, né? Então... Aproveitei e comecei a fazer também. Aí todo mundo falou assim, mas por que você colocou ele só tem 3 anos, 4 anos? Eu falei, não, porque ele precisa. E antes, assim, quando você não tinha ainda a ideia fixa de que você ia ser mãe, você tinha noção de que você ia ser essa mãe, assim, que tem essa preocupação de não criar traumas, do quanto essa fase da infância pesaria pra ele como adulto? Porque eu acho que antes de eu ter filho, eu não tinha noção muito disso. Não tinha noção nenhuma. A gente pensar na nossa infância, parecia que era tão fácil, né? E era tudo assim, livre, leve. E hoje em dia, a gente se preocupa demais. Então, assim, se eu falo alguma coisa, o meu marido fala uma coisa, eu falo assim, meu Deus, Eduardo, quem que é criança aqui? Né? Pelo amor de Deus, conversa, não grita, não briga. Porque, assim, hoje eu já sei o peso que tem tudo isso pra ele. Mas antes eu acharia que era normal. tudo certo. Eu gostaria não de pensava comunicar que a gente vai ter que parar esse podcast nesse momento, porque eu vou sair daqui e ter que fazer terapia. Porque assim, não grita. O que a Tabata fez? Ana Rosa! Que você não foi tomar banho ainda! É a mãe na terapia do grito. Acho que eu posso ser cancelada a partir desse episódio. Ou- Justo no primeiro. Não, eu acho que vai ter uma galera que vai se identificar. Porque a Eu gente quer acho. ser sempre a mãe Mas você não plena. grita em momento algum? Eu grito. Que Grito todo. Grito, Grito, porque sim. senão meus vizinhos vão falar que é mentira. Comentário. Gente, é uma mentirosa. Eu moro no apartamento da frente. Porque eu fico até pensando, esse dia eu tava ótima. na piscina, eu falei assim, meu Deus, eu vi os dois, do Eduardo gritando com o Vinícius, dava pra ouvir da piscina. Eu falei assim, meu Deus, todo mundo ouve eu gritando com o Vinícius. Chocada. Ainda bem que lá no meu bairro, ali na rua de casa, são todas senhoras. Acho que elas nem escutam mais, talvez. Não sei, também, acho que né? não. Senão Ah, talvez eu não. seria processada. Tipo, Então. chama o conselho tutelar. Inclusive, o conselho tutelar é no meu bairro.
bairro ali. É um problema. Já isso. tá ali, né? E já o tá Vini ali. é um dramático, né? A Tassi conhece, ele é bem dramático. Então, assim, tem dia que ele chora, assim, que parece que estão matando ele dentro da casa, né? Então, é bem complicado. E o que aconteceu? Acabou o sucrilho dos caras, entendeu? E ele nada tá demais. chateadíssimo. Não era nada demais. Entendi. Tá certo. É. E conta pra gente como foi a expectativa em relação à gestação. Passar mal, você pensava, acho que vou passar mal. A questão da mudança do corpo também, sabe? O que você achou, tudo sobre isso? Então, primeiro assim, daí eu tive esse desejo de ter, né? E aí veio, tentamos durante 2 anos, ainda teve uma demora pra eu conseguir realmente. Eu falo que foi culpa minha mesmo, porque eu não queria no começo, né? Então, assim, viu, não quis no começo, agora vai não quer demorar, vir. agora não vem mais. E aí, quando eu tive... Desculpa, demorou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Tentando, gente, assim, desde a hora que eu quis realmente ter, né? Então, a gente conversando lá, eu falei assim, nossa, quanto tempo demorou? Daí o Eduardo falou, não, foi mais ou menos uns 2 anos. E teve muita essa coisa também dele aceitar. Eu acho que eu tava esperando ele também querer muito. Porque eu lembro muito de uma conversa que a gente teve, eu falei assim, parece que só eu tô tentando. Né? E eu vejo que é uma dor, às vezes, da mulher. Porque, às vezes, a mulher tá correndo atrás, buscando médico, Não, mas buscando eu gostaria algumas de dizer coisas. que neste caso, fisiologicamente, não tem como ser só um tentando. Não, sim. Não. Não, há outros meios, mas nesse caso... Mas é que assim, eu acho que a bom na que mulher... com essa mente. cor, né? Porque todas as vezes que eu falo alguma coisa, dá uma... Eu tô Ela olhando sobe ali, pro ó, seu rosto. Parece que é o Tá reflexo vendo? da blusa quando você fica envergonhada. A coloração aqui, tá bom. Vai, segue, desculpa. Não, mas realmente, eu acho que às vezes o que a gente vê muito, o que a gente, né, acompanha muito, é que às vezes o parceiro, o homem, na grande maioria das vezes, ou pelo menos numa boa parte das vezes, ele tá mais interessado na prática mesmo, da tentativa, não na tentativa, né, não no resultado. Sim, que dia que é? E que às Né, vezes isso- cria ali, a mulher cria às vezes até uma rotina ali, uma coisa, e faz as pesquisas de como E vai que em médico, facilitar, e vai vários no médico. médicos. E pro homem é basicamente assim, na hora que Deus mandar, amém. E a mulher sofre, acho que ela sente às vezes que não tá sendo muito compreendida Sim. nessa fase assim, da loucura de E querer na muito. verdade, assim, você fala assim, parece que só eu tô querendo. Eu sabia que ele queria muito ter filho, mas às vezes dava aquela sensação de que só eu queria ter filho. Entendi. E aí, quando a gente parou, conversou, e foi até um momento assim, de um encontro que a gente teve, e aí um olhou pro olho do outro e só um podia falar, né? Então eu falei pra ele tudo que eu tava sentindo ali no momento. Nossa, o Marquinhos sofreu muito, gente. E ele não podia Já geralmente rebater. aparece, porque eu falo e ele ouve, imagina, coitado. E aí ele não podia, né, falar assim, não, amor, mas não é isso. Ele não podia, então ele tinha que esperar eu terminar pra daí ele falar. Isso foi um encontro, tipo, Foi, de casal, assim? foi encontro que de legal, casais. que bacana. E aí... Onde é? Você A pode- Tabata onde é? Depois você me passa. Fácil, pode deixar. Brincadeira, amor, E brincadeira. aí depois ele falou que ele estaria junto comigo. E depois disso foi 1 mês, certo? Que eu engravidei. Que E isso, tudo várias parecia- tentativas. Tipo, você terminar, levantar as pernas pra cima. Menina, posso aproveitar e contar uma coisa Pode. sobre a Ana Rosa? A gente queria, mas não queria, demorou, tal. Eu acho que eu já estava casada com o Rodrigo. Não sei, Ana Rosa. Uns 5 anos. Obrigada, ela é rápida, né? Ela é rápida. Mais ou menos uns 5 anos. E aí eu voltei de uma viagem, porque trabalhando no turismo e tal, e levava os jovens para uma formatura em Florianópolis. Eu voltei, exausta. Aí o Rodrigo falou assim, e eu tinha menstruado um pouco antes e tal. Então o Rodrigo fez o cálculo, a tal da tabelinha. E ele falou assim, amor, vamos fazer hoje, nosso filho? Aí eu pensando, vamos, né? Pensando no filho. Pensando o quê? No teste, não no resultado. Eu pensando no filho, eu sendo o homem da relação. Vamos. E aí, quando acabou a dança do acasalamento, o Rodrigo olhou pra mim. É que a gente tem que pensar, né, no que vai falar aqui. Acabou a dança do acasalamento, o Rodrigo olhou pra mim e falou assim, eu vi uma menina à sua cara. Eu fiquei tensa. Eu coloquei Deus, você já viu Ana Rosa? Não. Você já viu essa cara aqui, ó, só que pequena. Só que com 6 anos. Corta a imagem pra Ana Rosa. Matando o Anderson lá. Aí, bom, e aí, na hora que ele falou isso, eu travei. Eu coloquei a almofada debaixo da minha coxa, cruzei a perna e coloquei a perna pra cima. Eu falei assim, gente, se não der certo, esse homem vai se matar. Vai ter que vir uma menina. E aí, dali, passou uma coisa meio louca, porque passou uns 7 dias, eu comecei a passar muito mal. 7 dias. E aí, eu pensando, é coisa da minha cabeça. Aí eu já fiz um teste, óbvio.
negativo. Óbvio. E aí passou um tempo, aí não sei quanto tempo foi, uns 20 e poucos dias, né? Mais ou menos, que já acusa. E aí deu positivo, e aí ele falou, a Ana Rosa está vindo pra cá. E aí eu fiquei morrendo de medo, fiz o sexagem, que chama? Isso. Fiz, e veio menina, graças a Deus. Mas ele E a teve cara ali, da ó. Tábua? E a minha Olha. cara, ele viu mesmo a mini... Tá, foi assim, mas enfim, voltando. Mas eu falava muito também que meu filho ia ser a cara do pai. E o Vinícius E veio? é a cara Como do... pode a gente ter... É. Eu me lembro que numa fase assim, quando eu tava grávida, um dia eu tava no hospital pra fazer algum desses exames, sabe? Quando eu tinha muita contração daquelas de treinamento. E aí, um dia que eu fiquei um pouco mais assustada, assim, com essa de treinamento, eu falei, gente, será? Fui pro hospital. Quando a gente tava lá, eu vi um menininho. E eu falei assim, o Dom vai ser exatamente assim. Eu sabia exatamente assim, o perfil, o biotipo que ele ia ter, como que ia ser o cabelinho. Inclusive é um cabelinho provável, porque o Dom ele tem o meu cabelo e o cabelo do pai junto. Então ele tem assim, um cabelo lisinho e à frente um cabelo encaracolado, assim. E eu vi o menino ali, eu falei assim, o Dom vai ser exatamente assim. Ele é exatamente da maneira como eu imaginei que ele seria. Lindo. E eu não tinha uma projeção, assim, e eu não imaginava ele a cara da mãe nem a cara do pai. Eu acho que ele é bem essa mistura mesmo. É, eu Assim, ia da até cara comentar dos dois. isso, o Dom é meio mistura, né? Ele é É. bem mistura. E eu tive super a ideia, assim, quando eu vi aquele menino, de que ele seria mais ou menos do jeito como o Dom seria hoje, nesse personagem agora, de 7 anos, assim, descolado, cabelo... Não quero cortar o cabelo nunca, sabe? Bem essa pegada. Mas enfim, e aí engravidou. Engravidei. E, enfim, eu assim, não lembro de muitos perrengues no início. Não lembro de passar muito mal. Não lembro, assim, de ter Então é porque não essas- teve, né? Porque É, senão eu lembraria, ia eu lembrar. acho, eu É, acho. eu não lembro que teve, assim, mas eu tomava muito remédio, eu morria de medo. Tipo, tava lá na China, eu tava tomando já o remédio com medo de passar mal. Que Então, loucura. eu tinha umas coisas assim. E aí, no final da gestação, com 8 meses, eu tive que parar de trabalhar no local e trabalhar em casa. Então, nessa época, até eu falo que a empresa que eu foram, assim, maravilhosos comigo, porque levaram tudo pra minha casa. Então, computador, impressora, tudo que eu precisava, eles levaram. Falaram assim, não, fica aí. Porque eu não então consegui... você era CLT antes. CLT antes. Ah, muito bacana falar, viu? eu era CLT antes. Eu trabalhei durante 15 anos em indústria. Olha Então, só. teve aí um caminhar grande, já tava, né? Daí eu saí realmente por estresse, várias outras coisas junto, mas o Vinícius também foi um ponto-chave para isso, porque eu vi que eu tava perdendo muita coisa, porque indústria você entra às 7 horas da manhã, sai 7 horas da noite. Se sair 7 horas da noite, não sai 8, 9, enfim. Então, não tem muita vida, assim, né? E É um dilema isso para as É, mulheres, né? muito. Quando elas são CLTs e depende do horário para entrar, para sair, né? E se É a empresa difícil. não é parceira, aí é mais complicado. O que é hoje difícil de encontrar, né? É, Mesmo a gente sabendo sim. o quanto é difícil, eu vejo pelas mães, muitas vezes, no consultório, que às vezes elas ficam, assim, se martirizando porque o filho tem uma consulta, por exemplo, ou uma urgência, elas não conseguem acompanhar. E aí elas se justificam de 1000 formas do porquê de não estar ali. Ou do porquê que o filho tem uma cárie, do porquê que aconteceu tal coisa, a gente fala assim, gente, isso é normal, e você não tá aqui, é o normal, e é o esperado, porque a empresa não vai, de fato, compreender que Sim. existe uma demanda, uma necessidade fora de horário. Cara, eu já acho que a empresa, ela pode, pensando, né, na gente que tem empresa, às vezes ela até pode compreender, mas a gente sabe que às vezes não dá pra disponibilizar Sim. profissional, né? Sim. E isso significa que, cara, ela é tão capaz, ela é tão boa, que eu não consigo substituí-la Não consigo também. substituir. Ela É, faz sim. muita falta nessa Exato. 1, 2, 3 horas de E ausência também, aqui. então acaba sendo um pouco compreensível também esse lado. Porém, a gente sabe que isso são Traz um exceções, peso enorme Sim. pras mães. E é traz muito um peso difícil. pras mães, E assim, essa empresa, né, ela era muito parceira em relação a isso. Então, meu chefe, ele tinha muito assim, terminou, você está de carro, pode ir embora. Né? Então, assim, Legal. ele era muito legal, até no começo mesmo, quando o Vinícius já estava, né, eu tinha voltado da Licença da maternidade. licença maternidade. E aí eles foram muito legais. Aí mudou de empresa, aí veio uns perrengues que realmente eu comecei a pensar, é isso que eu quero? Eu quero ter, assim, que... Né, porque aí você tinha que sair para ir numa consulta, alguma coisa, já voltavam, os chefes estavam com cara feia, fazendo aquela coisa assim, tipo assim, né, vai de Sentindo que você não tá novo. fazendo nada certo. Você não tá É. trabalhando certo porque você é mãe, não tá sendo mãe certo porque você tá Sim. trabalhando. E no final, né, quando eu tava para sair dessa empresa, eu era, bem dizendo, da empresa eu era a única mulher. Então o peso era maior ainda, porque né, Os homens não são têm cobrados isso. disso. Os homens não têm esse né, problema, assim, vamos dizer, de ir acompanhar, de fazer alguma coisa. Então,
era um peso que caía muito em cima disso, né? Sim. E eu falei assim, não quero mais isso. E chegava segunda-feira, eu queria morrer, porque eu falei assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar? Eu vou deixar meu filho. E aí eu olhava pro meu filho e ele tava pegando já algumas coisas da minha mãe, da minha avó, sabe? Jeito de falar. E eu falei, eu quero que ele seja igual a mim. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, vamos, né? Daí foi onde realmente eu busquei trabalhar com a parte de... Na verdade, não tinha consultoria de imagem ainda, então eu comecei com coach, depois eu fui para consultoria de imagem e veio a psicologia junto também. E como que veio pra você, assim, essa fase da identificação? De você pensar assim, eu quero trabalhar agora pra mim, eu quero conseguir flexibilizar, mas eu quero atuar nessa área, eu quero dar consultoria, eu quero ensinar as pessoas a se conhecerem melhor, a ver o que cabe melhor nela. Como que foi isso, assim? Eu vou até comer depois dessa, porque eu já tô pensando assim, eu quero ajudar a Tabata a se vestir melhor. Eu olhei uma moça uma vez, ela tava com 2 cores, eu não gostei muito. Aí eu decidi me formar e fui atrás dela. Não, e ela tá adorando as coisas. Você gosta de cores? Eu tenho problema com cores. Eu não posso falar. Eu vou falar. Mas ela tá estudando psicologia, né? Então talvez ela entenda. Ela Mas, vai assim, entender que tem um porquê eu das suas gosto cores. muito, mas desde sempre, assim. Eu uso bastante. Parei um pouco porque eu engordei. Agora cabe, viu? Tô pesando 79 quilos, então cabe. Talvez quando for pro ar eu vou estar pesando até menos. Mas. Talvez quando o quê, amiga? Foi pro ar. Ah, tá. Falei rápido, desculpa. Foi Eu no não- 2.5 agora, né? Desculpa. Foi. Quando foi pro ar aqui o episódio. E aí esteja pesando menos. Mas, enfim. Apesar que eu nunca me importei com essa questão da balança. Tipo, tá gordinha. Tá maravilhosa, tá tudo Uhum. certo, né? Mas isso sou eu, né, gente? Eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade com isso. Você nunca apareceu, pelo menos, sem encanada. Não, com nunca coisas fui, assim. não. E aí vem as roupas coloridas, porque assim, eu tenho bastante macacão. E aí é macacão colorido. Vou usar essa moda agora que a gente usa a calça. A gente não, porque eu não uso, tá? Mas, que nem você está maravilhosa, ela tá maravilhosa. Que é a calça colorida, aqui já mais discreta, não sei, mais um tom... Neutro. Não, um tom neutro, tá vendo? Fala com quem entende outra coisa. Com tom neutro e tudo mais. Não, eu usaria colorido com colorido, entendeu? Mas também Isso hoje tá na moda, mas Mas isso em 2013 não era. entendeu? E aí as pessoas olhavam e falavam assim, cara, essa menina... Não, era visão, eu já tinha visão, você entendeu? Essa era a jogada. E eu também gosto muito de coisa de Disney, de Personagens. personagem. Adoro. Eu uso camiseta de personagem e coloco aqui, tô maravilhosa. É assim que eu saio, então eu tenho dificuldade com isso. O Yin e o Yang, né? Eu toda de preto. Então, E assim, personagem. Eu fiquei pensando como que eu ia casar quando eu me dei conta de que no aniversário do meu filho o tema é futebol. Uhum. E que eu ia ter que vestir uma camiseta do meu time. E eu nunca vesti uma camiseta do Corinthians. Nunca vi. Eu sou corintiana desde que eu nasci, mas eu nunca vesti uma camiseta do Corinthians. Porque tem o preto, só tem o pra branco, tem a avisar, estampa, eu já vou não na festa, uso. e eu vou de São Paulo e minha filha ainda vai olhar pra tia, pra tia Tassi e vai falar, Mas faz parte, vai. Bom, segue. E aí, como que você... Como que é? Ela até esqueceu o que tava falando, mas assim, vou voltar. Como que que eu você entrei, né? entrou nisso? Foi tipo olhando uma Tabata, pensando, meu Deus, alguém precisa ajudar essa pessoa lá em 2013 que usava o colorido. Foi tipo isso? Então, na verdade, foi muito assim. Eu falo que as coisas acontecem na vida da gente porque tem que acontecer, né? E eu sempre gostei muito de moda, mas nunca me imaginei trabalhando com algo voltado para moda. E quando eu fiz o coaching, falo que foi muito interessante para mim, né? Tem pessoas que hoje em dia não gostam muito do assunto e tudo mais, mas foi muito interessante que a imersão, quando eu fiz, ela me trouxe muito essa coisa assim, o que eu vou fazer? O que eu vou deixar de legado pro meu filho? O que eu vou deixar lá para frente? Porque eu não tinha essa visão. Quando a gente trabalha muito dentro de indústrias, coisas, você quer assim, você trabalha. E você não tá vendo que você está trabalhando, e às vezes para outra produzindo, pessoa. né, só. E aí não vê nada assim que seu filho vai falar assim, nossa, minha mãe, ela preenche nota. Super legal, né? Então, assim, eu ficava imaginando assim, cara, ele vai Essa falar nota isso fiscal vai super existir pra orgulhosa. sempre, porque foi minha mãe que fez. Então, e aí umas coisas que eu ficava assim, meu Deus, né? O que eu vou deixar? E aí me levou muito a querer ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso muito dentro de mim, que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu fiz a formação até de coach. Daí uma coisa que eu comentei com Mentira. vocês. As pessoas não gostam. Ela começou a frase assim, as pessoas não gostam muito sobre coach, mas a minha formação também. Então, eu fiz a formação. É que hoje as pessoas perseguem um pouco os coachings, né? Sim. Teve um tempo que todo mundo investia E eu milhões nos digo coaches, porque- agora persegue os coaches. Porque quando eu entrei no curso, todo mundo falou assim, né, na psicologia, o pessoal não gosta dos coaches, literalmente. O pessoal falou assim, não acredito que você fez coach. E olharam, tipo, me julgando. Julgando.
E eu falei assim, meu Deus, eu não posso falar mais pra ninguém que eu fiz coaching. Eu fiz um curso de coaching pra identificar porque as pessoas não gostam de coachings. Agora Então eu lido muito bem com pra isso. poder lidar com esse sentimento de E aí, assim, eu fiz e foi muito interessante, porque eu descobri várias coisas em relação a mim, né? Então, assim, foi muito claro que eu tava aprendendo pra ser coach, mas foi muito pra mim também. Então, eu aprendi muita coisa. E aí eu comecei a ver que a indústria não cabia mais na minha vida, não cabia mais aquele movimento que eu tinha de vida ali, que era muito corrido, era muito estressante. E no final parece que não gerava nada, né? Não gerava algo importante na minha vida. E eu não é uma crítica, né? Eu falo que é uma coisa assim, cada pessoa tem a sua cadeira. Então tem gente que é muito feliz fazendo aquilo e tá ótimo, mas eu não era mais feliz, eu sentia que eu não era. E tanto que, na área administrativa mesmo, eu não cheguei a fazer uma pós porque eu não consegui me identificar com nada dentro de uma pós. Eu acho que eu tô conseguindo entender psicologia e tudo isso. Eu lembro da gente no corredor da arquitetura, assim, no segundo ano com essa conversa. Tipo assim, meu Deus. Mas na verdade a arquitetura eu não abandonei por isso. Eu abandonei por conta da coordenação, enfim, né? É melhor não falar. Pra gente não ser processado. Pior do que cancelado é processado, né? Eu desisti por isso, e aí eu também tava no turismo, trabalhando muito e tal, eu acabei desistindo. Mas eu acho que eu vou voltar, sabia? Mas foi muito sobre... Sério? Eu acho. Pra mesma faculdade? Não. Não, pra outra universidade. Pra outra universidade, mas eu acho que eu vou terminar. Mas eu acho que foi bem isso, assim, você tava numa fase em que a vibe não tava combinando com o que você tava querendo. Que foi bem isso que ela falou, assim... De às vezes você tá num lugar e às vezes até rola, sabe? Que nem, na verdade, eu, por exemplo, como arquiteta, eu cheguei a trabalhar como arquiteta mesmo, fazendo projeto, atendendo cliente. Trabalhei por minha conta, inclusive foi através de projetos de arquitetura no começo que eu consegui fazer muita coisa no Odonto, né? Que é um curso realmente, não é nem relativamente muito caro, é realmente muito caro. Mas, assim, a vibe não era aquela, né? Assim, é bem mesmo. E eu acho que até quando a gente tá nessa fase, assim, do começo da maternidade, que a gente também tá se descobrindo em um monte de coisa, fica muito... você começa a questionar tudo. Eu, por exemplo, achava até então, eu já tinha super levado pra mim de que eu ia ser frustrada pra todo sempre, não ia ser dentista, e eu odiava dentista. Eu odiava todos os dentistas. A pessoa falava assim pra mim, ai, tem uma prima minha que ela formou agora, eu falava, ai, que legal. Eu era muito frustrada. E aí eu fui fazer, assim, bem de resumo, fui fazer um projeto para uma menina. Ela falou, eu gostei muito, isso aqui é de um que você fez numa loja tal. Vem aqui. Quando eu entrei na sala, eu não sei, porque na minha cabeça ela era, sei lá, nutricionista, fonoaudióloga, eu não sabia o que ela era. Eu entrei, ela era dentista. Na hora que eu vi aquela cadeira, aquilo, assim, me destruiu. E eu não conseguia raciocinar, eu não ouvi o que ela falava. Eu tive uma crise de ansiedade horrorosa. Foi aí que ela descobriu que ela não sabia sobre metro quadrado. Foi. Porque eu não conseguia medir nem com a trena, que era o pior. E aí eu fui pro carro e chorei rios. Chorei, assim, por horas a fio. E aí eu pensei, eu lembro, assim, exatamente do pensamento. Eu falei, a gente escolheu a casa que a gente queria morar. Eu casei com a pessoa que eu queria casar. Eu tive o filho, assim, perfeito, saudável, do jeito que eu sempre sonhei em ter. Por que que eu vou me contentar em ter uma profissão que eu não quero? Forte Por isso, quê? né? Forte. Eu não mereço viver uma vida intermediária e ser uma pessoa intermediária para chegar em casa com uma alegria intermediária para oferecer isso pro meu marido e pro meu filho, que foram coisas que deram certo e que eu escolhi por uma profissão que eu escolhi mal. Você já tava com dom já, né? Já tinha o dom. E aí eu falei assim, e o dom teve, na verdade, muito a ver com a minha mudança de área. Porque eu estava num momento em que eu só não era plenamente feliz porque eu não era realizada profissionalmente. Que loucura. E aí eu falei, cara, eu tenho que ser plenamente feliz, porque ele merece isso. Eu fazia os cálculos de quantos anos faltava para me aposentar. Fazia os cálculos. Aí se eu tivesse me formado em contabilidade, talvez seria nesse momento que o universo teria se reencontrar. E eu já ia estar louca, internada, então a gente nem ia ser muito amiga. E aí eu falei, não dá, eu preciso me encontrar. E aí eu já sabia, eu já tinha me encontrado. Eu só achava que isso era impossível. E foi a vinda do dom que me deu a coragem para não me conformar em ter uma vida qualquer, do jeito qualquer, e ser mais ou menos feliz, e ter mais ou menos alegria com a minha profissão, e ter uma vida mais ou menos razoável, sabe? Não queria isso para mim. E as coisas como arquiteta estavam dando certo, mas não era isso que eu queria. E a coragem veio muito disso dele. Eu queria ser plenamente feliz, para eu conseguir ser uma mãe plenamente feliz para ele. E veio, assim, a minha coragem veio 99% dele, assim. E a gente tem essa ideia de
é levar orgulho, né, pro filho. Mesmo às vezes ele tá, né, tá ali Nem ainda liga. engatinhando. Ai, gente, esses O dias meu a filho ia Ana ficar muito Rosa... mais feliz se eu trabalhasse na carreta furacão do que sendo dentista. Até porque o sonho do Dom é trabalhar na carreta furacão. É. Fofão. Mas, vocês acreditam que esses dias a Ana Rosa olhou pra mim? É porque eu estava de licença maternidade, tá, gente? Antes eu vou explicar. Em casa, só amamentando, cuidando do neném, cuidando da casa, tal, mal cuidando da casa, né? Aquela loucura tal do porpério, né? Gente, né? Agora é isso. Falei certo? Puerpério, isso. Bom, isso aí. A Ana Rosa virou pra mim e falou assim: ah, mamãe, você nem trabalha, né? Eu, oi? Oi? Mamãe, você nem trabalha. Você andou conversando com seu pai, não é possível, né? E aí eu fiquei arrasada. Vocês acreditam? Eu fiquei arrasada. Porque assim, vou até aproveitar, né, a conversa. Quando eu saí do turismo, né, foi muito difícil, tal, até porque eu tive que fazer essa escolha como filha e como esposa. Nem como mãe. Foi como filha e como esposa. Porque minha mãe tava com câncer. E aí, o meu marido tinha começado uma sociedade com uma pessoa, inclusive, que não foi pra frente. E depois ele seguiu no ramo moveleiro, mas com a Invicta, a empresa dele. Mas naquele começo foi muito tumultuado. E aí eu tinha que ajudá-lo na movelaria, tinha que ajudar a minha mãe e minha irmã, que estavam demandando muito ali. E no turismo, que também demanda muito, né? Porque é turismo jovem, trabalhar com adolescente. Inclusive, eu adoro trabalhar com adolescente. Adoro. Não vejo a hora de chegar essa fase da Ana Rosa e do Fernando. Quer dizer, pode ir devagar, né? Vamos aproveitar a fase por fase. Daqui uns anos a gente conversa. Mas eu gosto de adolescente. Bom Mas enfim. saber, a gente manda tudo pra lá. Pode, a discussão da tia filha, eu tô Tabata. cansada desse papo. Vai conversar lá com a tia Tabata. Enfim, e aí, na Ana Rosa, no meio de tudo isso, acaba, tadinha, ficava meio que um pouquinho de lado, porque a gente fazia como dava, né? Ali, o primeiro filho foi mais ou menos desse jeito. Ao invés de ser a mãe Nutella, a mãe... Não, ela foi a mãe do jeito que dava. E aí, quando eu resolvi ficar voltado pra movelaria, né? Pra Invicta, foi porque eu não tava dando conta de tudo ali, como filha, como esposa, né? Como mãe, tava mais ou menos, tava tudo mais ou menos. Então, aí foi onde eu saí do turismo e foi bem difícil pra mim, porque é o que eu amava fazer. E hoje eu amo cuidar da parte da marcenaria, fazer projetos e coisa e tal. Enfim, e aí quando eu fui pra isso, a Ana Rosa, ela não tinha contato, porque ela já tava na escola, período integral e tal, então ela não via o que a mãe dela fazia durante o dia. E agora esse período com o irmãozinho dela lá, 5 meses, que tá lá em casa, ela viu o quê? A mãe em casa. A mãe o quê? Descabelada, sem maquiagem. Não, mentira, eu faço maquiagem até pra ficar em casa, você acredita? Eu faço até pra ficar em casa. É a cara da Tássia também fazer isso. É assim, me ver de cara lavada na rua, você nunca vai me ver. Mas se em casa, Em casa. você quer me ver feia, vai lá em casa. Você já me viu uma vez sem maquiagem. Eu cheguei no seu consultório com a Ana Rosa. Só que era alguma coisa que mudou o horário e não sei o que, aí não deu tempo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, amiga, desculpa, eu vim com essa cara. Quando eu entrei no elevador, porque eu falei essa cara, mas eu não tinha olhado. Quando eu entrei no elevador e vi, eu fiz uma maquiagem no carro mesmo. Porque, enfim, mas voltando. Aí a Ana Rosa, esses tempos atrás, ela falou pra mim, mas mamãe, você não trabalha. Eu fiquei, assim, acabada. Aí foi nesse momento que eu falei, cara, agora eu vou mudar as coisas dentro da empresa. Dói quando a gente não tem aprovação deles em alguma coisa, Não, né? eu fiquei Porque, arrasada. na verdade, parece que é a única que importa, assim. Sim. Mas eu achei mesmo, porque eu fiquei arrasada. Aí depois eu conversei com meu marido, eu falei, você pode contar pra nossa filha que eu trabalho? Que inclusive eu faço parte, eu sou comercial dessa empresa, que eu vendo, se a gente não vender, acaba não tendo produção. Você pode contar pra ela, por favor? Porque eu fiquei arrasada. Fala Aí da minha agora ela importância fala. pra ela, por Foi favor. bem isso. Ele E me você faz ajudou. terapia? Não. Tô brincando. Esse aqui é meu cartão. Pode ficar com ele. Foi, né? Mais uma pra anotar. Não, acho que... Eu falei que eu tenho que sair daqui pra terapia. Direto pra terapia. Por favor. Mas me conta uma outra Que coisa que coisa. pode ser tratada em terapia. Não, mas eu tô bem agora. Não, isso foi só aquele momento, Ah, só. tá. Foi só Eu aquele tô momento, pensando, já porque passou. já tem o quê? Uns 4 dias. Tudo Não, bem. mas já passou já, tipo, porque aí depois eu conversei com o Rodrigo, conversou com ela, e isso tem o quê? Na verdade, tem uns 2 meses isso. E aí foi onde, na verdade, isso me ajudou muito, sabia? Porque eu peguei, virei e falei, peraí, se ela não tá vendo que eu tô trabalhando, por quê? Porque realmente eu não tava de licença maternidade. Aí eu expliquei pra ela, não, nesse período a mamãe, lembra que a mamãe fez cesárea, então a mamãe não conseguia fazer isso, aquilo, fui explicando pra ela, e hoje ela vê essa correria louca, tipo, ela percebe que, por exemplo, de manhã, agora, hoje, ela tava aqui na academia. Inclusive, minha filha faz na academia, tá, gata? Pra um outro podcast, isso. Mas aí levei, mas é uma vez por semana. Aí eu levei a Ana Rosa pra lá e tal, e ela vê, tipo, enquanto ela tá lá, eu tô no telefone, não tô nas redes sociais, eu tô trabalhando. Você sabe que ela fazendo vai um te monte de copiar, coisa. né? Ela já faz Porque a isso. pessoa frenética na minha vida era minha mãe. Ai,
Ai, você comprou. E eu achava ela frenética demais pro meu ritmo. E hoje eu sou frenética que nem ela. Mas eu acho que ela vai ser acelerada mesmo, até porque ela faz 6 atividades. Quer dizer, 6 dias, são 7, né, na semana. 6 dias ela faz atividade todos os dias e ela não dorme cedo. Deus. É nesse nível. Mas enfim, ela faz terapia, tá? Só pra Ah, que bom. Nossa, tô me sentindo bem melhor agora. Mas me diz uma coisa, como foi essa... Porque eu comentei agora sobre cesárea, né? E você fez o quê? Parto normal? Foi cesárea? O meu Foi foi como? cesárea. Que triste. E ela, Comentador. como foi? Na verdade, eu queria o normal, né? Eu não queria fazer cesárea. Eu vi tudo sobre parto normal. Claro que eu não fui atrás de doula, essas coisas, nada. Mas eu via muita coisa em relação... Porque eu tinha certeza que ia ser normal. Porque eu andava muito, fazia muita coisa assim. Eu andei enfim. muito e não deu nada. Super ativa e tal. Eu tava super ativa. No final, não fui, porque até eu fui trabalhar em casa por causa de ter dado problema na minha coluna. Então, eu não tava conseguindo andar, travava sempre. Eu andava um pouco, travava minha coluna por causa do peso da E foi barriga. por isso que até você terminou a gestação Eu terminei em trabalhando casa. E aí, assim, nos últimos, né, no último mês, deu pra mim já começar a voltar, a andar um pouco mais, sair um pouco mais. E eu tinha certeza. Aí saiu o tampão, fui pro hospital, tive algumas contrações, mas não assim pra, né, uau, tá ali com tantos dedos. Mandaram eu voltar pra casa. Aí na segunda-feira, foi no fim de semana isso. Daí na segunda-feira eu fui na médica, ela falou assim: ou você tira, hoje a gente faz uma cesárea hoje, ou eu espero até quarta-feira. Que daí já é risco por ter saído o tampão, e, enfim. Pode pegar infecção, Pode pegar né? infecção e tudo mais. Aí a gente, né, vem aquele milhões de coisas na cabeça. Eu falei assim, e se ele estiver passando por alguma coisa lá dentro que eu não tô vendo? E se alguma coisa estiver acontecendo e eu não tô vendo? Né? Porque você sabe de tantos casos... Saiu o tampão e aconteceu o quê? Virou mamãe. Já mamãe. começou a... Aquele tampão, ele é o virou, resto de virou a chave. sanidade que você tem. Ele saiu, Já acabou. você Aí já tá já assim, começou e as se ele pegar neuras. um vírus que ninguém sabe a cura? Então, foi E muito se isso. eu for pro Foi assim. hospital e pegar uma superbactéria? É bem por aí. E aí eu comecei a ter essas... Eu falei assim, não, vamos tirar... Não, vai ser hoje, vai ser hoje. Aí ela... Se ele E estiver chorando assim... dentro da barriga, eu não escuto. E a porque sabe gente se eu não... tô- Gente, eu sou uma pessoa, eu sou de exatas, na verdade, né? Estudei a biologia, estudo a biologia a fundo, a anatomia, cada nervo. E eu era a pessoa grávida. Você vê o que a gravidez faz? A pessoa grávida que pensa assim, o bebê chora na barriga. E se ele estiver sendo apertado? E se tiver com a perna dormente? Você já Sabe viu assim? aquele meme que rola nas redes sociais? Que é o nenenzinho que a mãe ri e o nenenzinho fica tremendo? Eu imagino como o Fernando sofreu, porque durante a gestação só dei risada. Só dei risada, imagina. Era uma criança no vibra o tempo todo. Porque ela só ri. Olha lá. E aí, conta, vai. E E aí então? resolveu fazer a cesárea. Aí resolvi fazer. Mas foi assim, tudo bem, vamos pra cesárea? Ou tipo assim, meu Deus. Aí meu marido, uma bênção, né? Daí eu não tinha pensado em maquiagem, não tinha pensado em nada. Porque eu falei assim, vai ser rápido, eu não vou precisar fazer nada. Daí ele, a gente vai passar pra lavar o carro. Eu falei assim, que lavar o carro? Ele, não, como que a criança vai nascer com o carro sujo? Eu falei assim, Eduardo, eu vou ter um neném agora. Gente, eu sou o homem da relação realmente. Quando a Ana Rosa nasceu, eu falei, Rodrigo, lavou o carro. Juro. Meu Deus, o carro. O carro. Mas Aí, vocês acharam que amarrava a criança no capô pra levar embora, né? Amigo, o pelo do cachorro. Você não tem cachorro? Como é o nome daquele cachorro lá? Pumba. Que é um... É um cavalo, né? Não é um cachorro. Nossa, quanto pelo aqui. Imagina, mas você não anda com ele no carro, né? Nunca, porque por isso que eu tenho carro. Cada vez que ele entra, eu troco o carro, porque não tem o que fazer. Se ele entrar, você troca o carro, muda o carro. É que não Já tem foi, jeito, deixa né? pra ele. o Mas carro. os meus cachorros entravam no carro, então eu né? fiquei Então, preocupada. no caso não era nem isso, não sei. Ele falou que tinha que lavar o carro. Aí eu lembro de eu sentada, né, esperando lavar o carro, e eu assim, olhando, e eu falei assim, por que eu decidi? Por que eu decidi? Não, posso esperar. E assim, começou a vir um monte de coisa na minha Que cabeça. loucura. Que eu queria ter o Que você não normal. tava certa, Aí que comecei você a queria fazer chorar. cesárea. Ele falou assim, por que você tá chorando? Eu falei assim, porque eu queria ter um filho normal. Né, enfim. Aí a gente foi, chegamos lá. E é muito rápido, né? Cesárea é absurdamente rápido. Tá Você bom. espera que você vai ter tudo aquilo. Não tem, né? Não tem glamour. Assim, é uma coisa que você entra, enfim, acabou. E O aí... meu teve um pouquinho de glamour. É. Agora no do Fernando. Ó o glamour. Na hora que tava fazendo a cesárea, Eu tô na hora com que muito o médico, o doutor foi tirar o Fernando, tipo, tava tirando mesmo, tocou o celular do Rodrigo. Ó aqui.
Olha o glamour. Teve uma emoção. Então. Teve uma emoção. movimento. Ué. Teve uma emoção, ele tocou. E eu acho que vem muito da expectativa, né? Tem aquela expectativa, assim, daquele parto que vai durar algumas horas, que tem um processo de evolução. Porque eu tava com isso na cabeça. Eu acho que eu tava com ainda essa situação toda. E aí, quando ela falou assim, não, já tirou. E aí, parece que eu nem vi ele direito. Sabe as coisas parece que acontece tudo muito rápido? Você Sim. fala assim, meu Deus, foi muito rápido. Você não ficou com aquela sensação assim? Seu marido te acompanhou ou não? Acompanhou. Acompanhou? Você não falou pra ele, Eduardo, né? É. Eduardo, vai atrás. Você Ah, ficou assim? Isso todo o Sim. tempo. Eu queria levar uma caneta. Sabe a caneta definitiva? Esse aqui ninguém troca. E o medo que eu tinha de trocarem o meu filho na maternidade. Eu queria fazer um risco nele assim, ó. E assim, eu com o Marquinhos já olhei pra ele, tipo assim, ó, vai. Atrás dele. Eu Não fiquei falando, deixa- Rodrigo, vai. Porque Me o meu deixa foi aqui, me deixa aqui. cesárea. Vai. O meu foi cesárea. E eu olhei bem pra carinha dele assim e falei assim, vou guardar cada detalhe. Se trocar essa criança, eu vou saber. E eu queria saber, eu perguntei, eu sondei como quem não queria nada, fazendo a desencanada, porque eu finjo que eu sou desencanada. E eu sou completamente louca Eu sei. com relação ao Dom. E aí eu fico assim, tá tendo bastante parto, ai que delícia, bastante gente nascendo. Ela, não, agora é só o seu. Eu falei, então não vai trocar com ninguém. Então é comigo. E eu me certifiquei, inclusive, porque eu já queria cesárea. Decidi que eu me abri para a ideia dos partos possíveis, pesquisei sobre todos e falei, legal, eu quero cesárea. Conversei com o meu médico, ele falou assim, então tá, você quer cesárea, então beleza. Falei, só que a minha preocupação é que eu não quero que ele nasça antes do tempo. Eu quero uma cesariana, mas eu não quero agendar uma cesariana. Eu quero que ele nasça quando ele tiver que nascer. Complexa, né? Complexa, achei. Porque eu achava que se ele nascesse, tipo assim, 3 dias antes do dia certo, eu podia mudar o signo dele. Entendeu? Ai, isso eu pensei. Ou ele Amiga. podia ser uma pessoa que lá no futuro cometeu um crime, porque a mãe dele nasceu ele antes da hora. Você entendeu? Amiga, isso eu pensei no do meu Nem menino. as minhas. Eu queria muito que o meu menino fosse taurino. Muito. Então, eu não queria, a previsão do Dom era ser escorpiano. Eu falava assim, Deus, eu conheço escorpianos maravilhosos e eu também conheço um monte de satanás de escorpião. E eu falava assim, e agora? E se ele nasce antes, eu falo assim, ele tem raiva do mundo? Sei lá, eu não sabia o que eu Ele é o quê? pensava. O Dom é libriano. Ai, por isso que eu gosto dele. E eu Uma das foquei melhores na onde? No amigas sociável. Ele nasceu o quê? Indeciso. Foi ótimo. Mas ele é muito sociável. Ele é. E aí eu falei, bom, eu quero que ele nasça na hora dele. Eu ia nas consultas, um dia sim, um dia não. Tipo assim, o meu médico foi um fofo, porque ele super abraçou a causa de não nascer antes e de que era direito meu escolher a cesárea. As pessoas perguntavam, mas por quê? Eu falava assim, o seu vai ser o quê? Vai ser cesárea. Ai, o que ele tem? Ele não tem nada, gata. Nossa, eu mas só por quê? quero. Eu ouvi muita coisa. Nossa, mas mãe de verdade tem filho de parto normal. É que você nunca sentiu a dor do parto, né? Tem Eu umas falo, coisas- gata, minha mãe teve 2 cesarianas. Minha mãe Tem não foi gente mãe de que fala verdade. Eu sou isso. filha de chocadeira. Minha mãe não foi de verdade, porque ela ficou lá horas em trabalho de parto e não nasceu. E eu não queria, eu queria cesariana. Não, e aí E vem... ele me chamava no consultório, ó, então vamos medir todo dia, vamos lá, vamos fazer cardiotoco, vamos fazer ultrassom. Quando for a hora, daí você vai pro hospital pra ele nascer, que era uma preocupação enorme. A partir do momento que eu vi que ele ia nascer na hora, começou já o medo dele ser trocado. E aí eu falava, se ele for Cadê trocado... a minha caneta pra anotar? Eu queria, Cadê? de verdade. Eu falei pro Marquinho, vai atrás desse O menino. Vini, ele nasceu com uma manchinha aqui, né? Ufa! Já, ufa. nasceu marcado. Ele já veio marcado, porque ele ficou bem encaixado aqui, só que ele ficou assim, tanto que eu achava que ele ia nascer normal por causa disso, que ele ficou encaixado por bastante tempo. E aí ela falou que do jeito que ele estava encaixado, ele não ia conseguir nascer o normal. Então ela falou assim, foi bom a gente ter feito na cesárea, porque do jeito Não que ia ele adiantar estava, não esperar. ia adiantar esperar, podia até fazer ele sofrer, porque ele ia tentar e não ia conseguir. E aí ele veio com essa marquinha, que eu acho que ficou bem apertadinho, né? E marcou o rostinho dele. E aí, como ele estava bem encaixado, assim, né, no local que ele estava, a cabecinha fica, né? Também, meio conezinho. Isso. E aí, uma coisa engraçada que aconteceu foi que o Eduardo, ele tirava as fotos cortando a metade da cabeça da criança, que ele achava que ele tinha problema. Aí ele tirava a foto assim, cortando a cabeça. Não é possível. A criança já sofria bullying desde das primeiras Nasceu horas bullying. do nascimento. Do Ai, pai. gente, não é possível. Aquele pai na escola. Olha, fala que a minha isso cabeça aqui é torta, fica mas pra é. você, amiga, que você tá assistindo, ou amigo que tá assistindo, nos acompanhando aqui agora, pensando assim, cara, eu olhava pro meu filho e achava ele esquisito. É normal. É normal. É normal. Tá Eu vendo? tinha medo também, sabe do quê? Vou falar. Eu tinha medo dele ser feio, de eu achar ele feio. E eu falava assim, será que a mãe
sabe que a criança é feia? Amiga, eu vou te contar que sabe. Sabe por quê? Ah. A Ana Rosa nasceu linda, parecendo uma boneca. Agora o Fernando nasceu ô criança feia. É mesmo? Eu olhei pro meu filho e pensei, meu Deus, é um Você pensava que ele era recém-nascido. feio? Ele tinha cara de recém-nascido. Recém-nascido é bonito? Gente, eu tinha medo dele ser feio e eu não saber. Sabe? É, aí ó, Joelho, o Anderson isso. participando aqui com a gente. E eu falava assim, será que quando a gente vê uma Cara, criança joelho. feia, a mãe sabe que ela é feia? Não sabe, amiga, porque eu olhava, pode pegar foto do... De novo, vai, joga o Fernando na tela. Não, brincadeira. Mas assim, você pega... Ai, não podia falar, né? Porque isso aqui pode... Né? É verdade, desculpa, filho, você era lindo. Lindo. Vinícius, você também. Você sabe que você é Não, ela quis dizer maravilhoso. que, na verdade, você passou por uma renovação. Que você é quase uma fênix. O meu filho É tá em isso. estado de evolução, porque agora ele é maravilhoso. Já põe ele também na terapia, né? Mas, bom, segue, a gente não deixa a convidada falar. Vamos lá. vai, Ai, eu bom. até me perdi. Aí foi pra cesárea e realmente não tinha como ser normal. e aí Não, foi a gente- normal, a e gente aí já teve, pulou na parte já do tá na Eduardo foto A gente já já. tá na parte de fora, que é a foto. E aí, o que o Eduardo tirava pra fazendo bullying com a criança, porque, enfim. E aí, enfim. ou seja, e a recuperação dessa cesárea? Foi tranquila? Foi tranquila, tanto que, né, tinha até uma pergunta que vocês mandaram em relação ao pai, como que Não precisa contar. Ah, não precisa, Não precisa desculpa. contar. Não, gente, não, brincadeira. Não, a gente manda umas perguntas pra vocês, pra gente entender um pouco mais. E aí? E eu lembrei muito dessas situações que, sim, o Eduardo foi muito presente. Tanto que o primeiro banho foi ele que deu, né, eu não dei o primeiro banho. A propósito, queridos, nós temos uma história sobre banho. Conte para nós o primeiro banho que você deu no seu filho. Então, porque eu tinha medo de dar banho, né? Toda essa relação de Eu ter também. medo de cuidar, de pegar. Eu não pegava a criança, não Você tinha tinha aquela coisa medo? de ir visitar a criança. Ah, daqui deixa eu Eu pegar. não Não tinha gostava. medo, nunca. mas eu não tinha, assim, eu lembro que no momento que eu descobri que eu tava grávida, mesmo eu tentando engravidar, no momento que eu descobri, me caiu uma ficha, tipo assim, eu nunca cuidei de uma criança. Eu nunca tinha trocado uma fralda, eu não sabia como fazer, eu não tinha medo, mas eu não tinha a menor ideia de como fazia. Eu também, então. E eu não sabia, nunca dei banho. E o Eduardo, ele já tinha sobrinhos, então ele já tinha cuidado de sobrinhos, já tinha, enfim. Tanto é que o Eduardo, ele é o tio da recreação. Vai no parque, ele pega as crianças, ele monta o evento, ele faz uma cabana, ele faz uma roda. Graças a Deus, porque a gente pode ficar sentado e comendo lanche, que é o que a gente quer fazer no parque. Sim. Vou colocar na lista de convidados do próximo Pode. aniversário dos meus filhos. E aí ele foi já. Ele falou assim: não, eu posso dar o primeiro banho. E ele foi, assim, super, né? Foi, Tranquilo. deu o primeiro banho. Super participativo, E eu né? esperava ele chegar pra dar banho no Vininha. Mentira. Minha mãe tava lá junto comigo. Mentira, verdade. Mentira, mas eu fazia mesmo. Deixava assim, porque ele era Deixava o a pai. criança O suja. Eduardo assistindo agora, pensando, Ah, não era fazia sem parte querer. do plano. Não era por amor, pro pai participar. Não, era E aí, por um mim. dia ele virou pra mim e falou assim: não, você tem que dar banho no Vinícius. Já ele cresce, você não vai dar banho no Vinícius. E, enfim, eu falei assim: não, vou dar um banho nele. E eu fui lá, né, toda delicada. Aí fui lavar a bundinha, fui virando ele pra lavar a bunda e afogando a cabeça dele. Aí quando eu vi, ele tava já assim, tadinho, todo perdido. E eu lá afogando, eu falei: meu Deus, eu tô afogando a criança. Eu não sabia mais o que eu fazia. Aí o Aquela Eduardo coisa assumiu assim. os banhos de novo e ela voltou a dar agora com 6. Com 6 agora ela que tá com o banho. Na verdade, ali, o Eduardo não, o Vinícius. o Vinícius aprendeu a tomar banho sozinho. Dali, Foi, tipo, foi quantos dali. dias ele tinha? Ele é melhor eu aprender. Se meu pai não tiver aqui, eu tenho que aprender a tomar banho sozinho. Já recém-nascido. já É, tô E nesse banho. primeiro banho ele tinha o quê? Ele, poucos dias. Ai, nossa, eu tava ainda Pequenininho ainda. eu tava de licença maternidade ainda. Então eu tava ali entre os 6 meses ali. Gente, que loucura, né? Você nunca Loucura. afogou seu filho também, não? Nunca folguei. Eu tinha umas coisas assim. Gente, eu tinha tanto. Eu fiquei com tantas neuras, assim, depois que o Dom nasceu. Tantas. Eu tinha medo de tanta coisa. Eu tinha medo de que eles. Eu tinha. Ou eu falo seja, tinha como se eu já tivesse Ou superado. seja, o Dom nunca tomou um banho. A gente não deu banho nele até hoje. Eu ouvi dizer que não pode mais dar banho na criança na hora. E eu achei. Gente, meu filho é um bebê de 89 meses. Não tem por que ele. Ai, meu Deus do Eu céu. achei que deixar ele um pouco mais sem banho. Não, assim, não tive incidentes com ele, assim, mas eu tinha muito medo de tudo. Então, assim, eu programava as coisas. Pra vocês terem ideia, antes dele receber a alta do hospital, eu assisti milhares de vezes ali na maternidade, vídeos de como desengasgar um bebê. Porque eu procuro ser sempre muito prática, inclusive quando eu sou doida. E aí eu falei assim, o que é medo real? Medo real, ele engasgar com leite, por exemplo. O Tom já saiu da maternidade, assim, mamando muito. Eu fiz a cesárea, tava deitadinha ainda naquele período do repouso. A menina falou assim, eu vou ver se ele consegue mamar. Ela colocou o Dom no meu seio de ponta cabeça e o Dom mamou.
virado de ponta cabeça. E foi assim, zero problema pra ele mamar. Eu falava, ele pode engasgar? Então eu vou aprender como desengasgar ele. Eu não vou distribuir isso pra ninguém. Eu não vou terceirizar isso. Eu tenho dificuldade de terceirizar. Não vou terceirizar isso. E aí eu assisti 1000 vídeos de como desengasgar um bebê recém-nascido. Quando ele foi mudando de fase, vamos assistir um vídeo de desengasgar um bebê No maior. próximo episódio teremos Tássia ensinando como desengasgar um Socorrista. bebê. Socorrista. Isso foi um pouco de Grey's Anatomy, um pouco de mãe, um pouco de doida. De verdade, porque eu tinha medo, então eu ensaiava as coisas antes. Vou trocar a fralda dele, como é que eu vou fazer? Vamos lá, roteiro. Vou soltar aqui, vou Nada baixar. controlador, eu acho. Entendeu? Né? E Nada aí eu não tive controladora. muitos incidentes, até ele começar a ficar solto. Daí ele que inventava as modas dele, né? Mas Ah, até assim, então... Mas ele na- tomava já banho. Na hora que a entendi. gente foi sair do hospital, foi uma coisa engraçada que meu marido falou, foi isso. Ele falou assim, mas eles vão deixar a gente levar ele mesmo? Tipo assim, eles Que são loucos. responsabilidade! A gente nem sabe cuidar dessa criança. Mas você você devia ter respondido. Você respondeu o quê, aliás? Hã? Você respondeu o quê? Eu nem lembro, gente. Eu tava responderia. tão assim. Não, eu acho que ela deveria responder. A gente fez o treinamento com a Puca. Ela tá viva. Puca. Tá Puca, tá viva. Não é Então, Puca. pronto. Mas aí me diz uma coisa. A Tássia comentou sobre a amamentação. E como foi a amamentação pra você? Ah, então foi péssimo. Porque assim, Horroroso. eu não sei se vocês fizeram aquelas preparações que todo mundo fala, da bucha, de passa não sei o quê. Não, eu não fiz mas nada. eu sou fica ponto tomando fora da sol. Enfim, não fiz nada disso. E aí eu lembro que eu tava deitada, ainda voltando de tudo. A enfermeira trouxe ele, já pá, puxou a blusa e tacou o menino já no peito, né? E eu falei assim, meu Deus, eu não sei dar mamãe. E eu fiquei desesperada. E aí, nisso, meu seio começou a machucar todo. Então, despedaçou, ficou horrível. flor. Aquela Uma amamentação que flor. você tem a super ideia, começa a virar um negócio horroroso. É. E eu lembro do Eduardo falando pra mim assim, vamos dar NAM pra ele, vamos dar leite, vamos dar, né, vamos fórmula, mamadeira. é. Não fica sofrendo assim. Não. Eu falei assim, não, eu quero dar mamar pra ele. Ele falou, eu já não tive parto normal. Aquela coisa assim. Quem vai ser a mãe dessa criança? Porque tem um negócio muito, né, assim, que a gente acha que E aí essa vai ser a você única lê, né, condição. que assim, o momento da amamentação é onde a criança troca o olhar com a mãe. Eu falei, poxa, ele não vai ter momento de trocar. Enfim, Mas mas ninguém troca conta que com é a o momento que a mamadeira, criança às vezes tudo, morde seu amigo e né? quase arranca ele, né? Ninguém te conta isso. Então, e aí tava assim, horrível. Eu lembro que eu passava pomada, muita pomada, o tempo todo. E chegou porque a machucar. machucar mesmo, de ficar... E no final conseguiu? Deu No final certo? consegui, deu certo. Muita insistência, mas deu. Ele foi até 1 ano e pouco isso, na gente? amamentação. É, 1 ano e pouco. Quanto é tempo? 1 ano e 6 Eu dei mamar pro meses. Dom até 1 ano e 9. 6 meses exclusivo, só peito. O Dom era um tolete de criança, assim, só peito. Mas ele mamou até 1 ano e 9. É, o menino também Até- foi bem. Aí eu já, né, eu tirava no serviço, então eu levava as maquininhas, ficava lá dando na copa, tirando leite pra dar pra a gente ele. se sente uma vaca, né? É, então. Eu falo, eu me sinto Aí o uma pessoal vaca. falava assim, a Edilene tá tirando leite. A- Ela não aqui- tá aqui agora na que- sala, que ela tá tirando Porque ela tá leite. tirando leite. Que a Ela não tá proposta- tirando leite, ela é tirando leite. É, ela tá lá, ela já andava com as bombas. A propósito, eu estou amamentando, né? Então, assim, quando vai me abraçar, eu já fico morrendo de medo de, né? Aperta muito. Pum, a vaca grita. Já vai o leite embora. Quase vai leite, é isso daí. E- E hoje, sua relação com ele, como é? A gente já pulou da amamentação já pra agora. Como é? É, a gente deu já um pulo. Não, mas eu preciso tipo. justificar tudo que ele fez antes. Peraí. É, ele tá com 7 anos, né? 7 Agora a anos. gente entra numa outra fase, que é a fase da alfabetização, né? Como foi tudo isso? Então, eu, assim, pra mim tá sendo a fase mais desafiadora. Eu ia te perguntar isso, de lá pra cá, qual tinha sido a Eu fase mais olho difícil? hoje os bebês, eu falo assim, nossa, era tão fácil. E na época era muito difícil. Né? Então, é por isso que eu falo assim, cada fase tem a sua dificuldade. Então, não tem como a gente tirar o glamour de dificuldade daquela De cada fase. Porque tem a dificuldade. E hoje, eu olhando, eu falo assim, meu Deus, como é difícil ensinar. E aí, eu fico vendo, né, casos de adolescentes e tudo mais que a gente pega em clínica, né? E eu falo assim, meu Deus, vai chegar a adolescência ainda. Eu adoro. E... Manda pra mim, que tá tudo E certo. aí eu fico pensando muito, mas assim, para essa parte agora da alfabetização, eu acho que é muito complicado, né? Porque você fica com aquele peso de vai formar ele como pessoa, vai fazer parte de quem ele é. Então, ele pode ser julgado por isso. E eu não fui capaz de ajudar ele a ser algo melhor. Enfim, tem toda essa cobrança. Né? Ser mãe, eu acho que é cobrança o tempo todo. Né? Todo momento a gente está se cobrando por algum motivo. Mesmo se a gente for muito boa, a gente está se cobrando também, Sempre. porque assim, alguma coisa a gente fez errado. Então,
Eu fico muito nessa cobrança, e tanto que eu procurando várias ajudas, e até por ele já estar passando, e psicólogo, ele teve um diagnóstico de TDAH. Então, ele tem um diagnóstico. E aí, nisso, a gente sofre antes, né? Você fala, ai, meu Deus, o que aconteceu? E aí, você vê que você também é TDAH, né? Você tem ali alguma coisa também. Aí você fala, tá aí a resposta, né? Então, é por isso. Aí, ele fala assim, geralmente puxa da mãe ou do pai. Então, tem resposta já, porque ele é. Mas, enfim. E aí, tem uma dificuldade um pouco maior em relação a prestar atenção, a ficar, né? Focar. E graças a Deus a gente tem buscado ajuda. Então, é uma coisa que eu não tenho medo de ir atrás. Então, assim, vai numa neuro, vai numa psicopedagoga, faz tal teste, busca. Então, eu tenho buscado muito, fono e tudo mais. Então, me dá um pouco de tranquilidade, mas ao mesmo tempo me cobra ainda mais. E na verdade, agora, até linkando isso com o seu negócio, o fato de você hoje não ser mais CLT te traz esse benefício, Sim. né? Porque você consegue organizar a sua agenda, A flexibilidade né? ajuda Consegue muito ter. nisso, uma né? loucura, né? Eu falo que hoje a minha agenda ela é muito voltada para o Vinícius. Então, assim, é muito difícil marcar algo quando tem um médico dele, ou uma psicóloga, ou a fono, ou a psicopedagoga, enfim. Você consegue ter essa flexibilidade, eu consigo né? fazer isso. Falar assim, não, aqui eu não vou marcar, que já está fechada para ele. Então, eu consigo fazer essa jogada. Mas antes eu não conseguiria, né? Não. E eu vejo muitas mães sofrendo em relação a isso, né? São síndromes que estão aparecendo muito, né? Então, TDAH, autismo, está aparecendo muito hoje. Agora, falando mais voltado para a psicologia. E aí, você vê os pais realmente perdidos, né? Porque é muito acompanhamento que tem que ter. Então, assim, as mães e os pais também. Maternidade já não é fácil. Não. E ainda vem, né, tudo isso. Essa carga pesa grande. mais, E aí você sente a responsabilidade ainda maior, porque você fala assim, não posso deixar desamparado. Não que não se vire, né? Igual eu falo, a gente vê hoje em dia quantos adultos aí que se deram super bem na vida, estão super bem. Nunca tiveram nem sequer um diagnóstico para poder entender para saber alguma o que coisa é. que existia ali, que ele sentia que podia melhorar, ou que Sim, já tinha sido apontado por alguém. Eu não gosto nem de rotular muito, e enfim, porque eu falo assim, tem aí o laudo, mas a gente procura mais saber, né? Porque é muito normal. Hoje você pega uma sala de criança, a maioria tem alguma coisa. E nós todos temos alguma coisinha. Então não adianta, né? Realmente é para ajudar a ficar mais leve. Eu vejo que eu ia isso. comentar isso. Eu acho que de tudo, se a gente não tentar trazer leveza, humor, né? Brincar e tudo mais, a gente fala assim, maternidade com humor e amor, né? Senão fica pesado. Fica pesado. E eu acho que até às vezes o difícil disso também, porque a gente já se cobra demais. E existe também, que era até uma pergunta que eu queria te fazer. Existe a cobrança externa demais, né? Sim. As mães são muito cobradas, inclusive por outras mães, né? Eu, assim, trago comigo momentos, e eu sou muito boa de memória, que eu recebi cobranças muito pesadas de maternidade que vieram de outras mães. O que pra mim foi muito dolorido, assim. Porque a gente entende que a pessoa vai entender o lado, né? Ali vai entender as limitações. De todas essas fases, assim, em que momento se você sentiu esse peso de estar sendo cobrada externamente, de ser uma boa mãe, de você estar fazendo melhor? E quando isso você acha que pesou mais pra você? Assim, se teve algum momento que isso ficou pesado demais pra você? Então, externo, não me lembro muito assim. Claro que minha mãe e minha avó é direto, né? E pra elas, assim... Já é padrão. Por que o externo, sendo que a gente tem a própria família? Então, elas, assim... Minha avó, ela liga perguntando se a gente alimentou ele. Porque eu acho que a gente nem dá comida. Ai, por favor. A minha mãe, amiga, dizia assim... Esse menino não tem jeito. Levou agasalho? Deu comida? Não sei o quê. Era assim. E como vocês lidam com isso, assim? De verdade? Eu fingia demência. Então... Mas tudo bem, numa boa? Às vezes eu gritava, falava, e aí, mãe? A filhinha! Aquelas coisas, às vezes eu fazia Eu isso, levo, às vezes, assim. no humor, às vezes eu falo, não, ele tá passando fome. Quem leva mais é o Eduardo. Eu falo assim, não, a gente deixa ele preso hoje o dia inteiro sem comida. Não, ele tá sem comida, mas é porque ele tá de castigo. Depois você me mostra Ontem ele a foto riscou do um papel Eduardo. que não podia. Me mostra, porque assim, é muito Rodrigo. Eu tô achando que pode ter um outro codinome, meu marido, né? Tipo, poxa, igualzinho. Então ele faz umas piadas assim, que daí minha mãe, que ela adora ele, né? Então Ela releva, né? Ai, que droga, eu não sei como é que tá o Vinícius agora, eles não vão responder. Eu imaginando agora a mãe dela. Assim, Eu não levo na boa, não. É, Nada. Então, e aí... Zero. Com relação ao Dom,
E assim, vocês que me conhecem, você há um tempo, já considero você há muito tempo, sabe que raramente a pessoa me faz sair dessa linha do humor. Eu levo as coisas geralmente muito numa boa. Ou às vezes eu tento entender, falo, cara, às vezes isso que eu tô ouvindo é mais sobre ela do que sobre mim, sabe? Eu penso nisso não vou o dia levar inteiro. pro A terapia coração. me fez pensar Mas desse jeito. sobre maternidade, não. Eu não quero nem saber o que você passou. Você não vai falar da minha maternidade, entendeu? Eu sou assim, não, a gente tem que entender. Foi a infância, foi a maternidade, foi o pai, foi a mãe. É a vida de... Eu sempre tento entender. Se olhar pra mim e falar assim, ai, nossa, você é horrorosa e fede. Eu falo, nossa, entendi. Ela, né, ela acha mesmo. O padrão de estética dela é diferente do meu, ela me acha horrorosa, tá tudo bem. Mas sobre maternidade, não. Pense muito antes de fazer comentários sobre a minha maternidade. Porque primeiro que eu me esforço muito. De vocês aqui. Muito. Eu sou uma pessoa que me cobra em tudo. Absolutamente tudo. É uma coisa que, inclusive, hoje a necessidade da terapia é para controlar justamente isso. Porque eu me cobro muito em tudo. Mas como mãe, é um negócio absurdo, assim. Às vezes as pessoas ao meu redor, inclusive, até me ajudam a dar uma ponderada. Meu marido é uma das pessoas que mais mantém minha sanidade. Às vezes ele fala, tá, você não precisa. Tá tudo bem, sabe? Se hoje eu acho que você falou tal coisa e ele entendeu assim, no assado, tá tudo bem também, sabe? Para, relaxa. Você não precisa dar um pônei pra ele, entendeu? Tudo bem, o Marquinhos é muito, ele mantém muito a média da sanidade ali muito melhor, assim. E eu acho muito importante, porque assim, se são dois meio surtados, o negócio não rola, né? Não. Eu vejo que, igual, até na hora de doença, alguma coisa, porque eu vejo que tem coisa que eu falo assim, nossa, o Eduardo podia, né, ser um pouquinho mais prestativo em relação à doença. Ele é muito desligado. E eu já não vai lá, porque tá frio. Não, leva a blusa. Você é mais eu encanada já sou mais nisso. encanada, porque eu também já fui uma criança muito doente. E aí ele já não foi tanto. Acho que tem isso também, né? Da experiência que Da viveu experiência como criança, que viveu. né? Então, assim, eu vivia em hospital, eu vivia com crise de bronquite, essas coisas. Então, eu tive muito isso, de ouvir muito isso da minha mãe. Não sai, não pisa no chão, não sei o quê. Vai pegar o sereno da noite, E o vai morrer Vinícius de fica de pneumonia. cueca dentro de casa, gente. Então, assim, sem nem sapato, nada. Ele anda livre, leve e solto. A gente reveza no surto, assim. Tem coisas que ele já é muito mais preocupado. E que eu sou zero preocupação, assim. O Marquinhos já é mais o doutor bactéria, entendeu? E tem coisas que eu falo assim, não vai morrer disso. E aí tá tudo certo. E a gente vai tentando e manter aí o eu controle, vejo mas que assim... o Eduardo, ele já me dá essa tranquilidade. Eu falo assim, não, amor, deixa ele ir. Não, Agora, eu não sei se ele me apoia nisso. Tô pensando. Porque ele realmente desencana. Ou se ele tem medo de falar de mim como mãe e eu pegar ódio dele. Porque acontece. Acontece. Dependendo do comentário, eu guardo meu réu primário pra isso. Não aceito mesmo. Mas assim, eu não sou da pessoa que vai levar e ficar... Eu vou falar na hora, assim, não entendi o seu comentário. Não gostei do seu comentário. Não acho. Dependendo do relacionamento, eu vou falar assim, seu nariz. E na verdade, eu acho muito injusto, né? Porque é um comentário que vem de uma pessoa que também vive situações totalmente complicadas. E quando vem, né? a gente não entende por que é de uma mais. mãe que deveria entender o que você tá passando. E quando não é mãe, é tipo... Depois a gente conversa, você nem sabe do que você tá falando. Né? Porque quando você tem, tipo assim, 25 anos e um sonho, você acha que seu filho nunca vai tocar num tablet. Ele não vai comer embutido, ele vai dormir às 8, ele vai assistir Patatá. E aí você acorda um dia, seu filho tá cantando um funk, você fala, meu Deus. Eu tive o Mãe, põe aquela que eu gosto. Mãe, põe a que eu gosto, aquela que fala assim, você fala, meu filho... Eu vou falar pra vocês, eu tive desde muito nova esse instinto de... eu acho que é por isso até que eu gosto de trabalhar com adolescente, mas eu tive sempre esse instinto de maternidade, porque eu não me vi diferente sem meus filhos e com os meus filhos. O meu pensamento sempre continuou o mesmo. Talvez seja por isso que minha mãe ficava gritando comigo por causa do agasalho, da roupa, eu acho por isso. Mas enfim, não. Você não sentiu essa, tipo, não aquele momento perdido, tipo, Tabata antes e depois? Esse seu comentário, por exemplo, talvez aqui acabe uma amizade. Mas esse seu comentário, por exemplo, de falar falar assim, da maternidade. você, não sobre a sua maternidade, mas sobre que você acabou de julgar mulheres que não têm filho. Porque às vezes ela pode vir com algo construtivo pra você. Porque eu, por exemplo, não tinha filho e era bacana. Eu não julgava. Não, mentira, eu julgava sim. Eu julgava algumas coisas. Eu julgava. E às vezes assim, só que eu legal. julgava e Mas é bom que depois julgando, paga, né? mesmo... Tipo, não, a criança vem pior. Tomara que pague. Tomara que pague. Porque, na verdade, não, mas o meu julgamento é, por exemplo, assim... É que eu ia expor uma pessoa, então peraí, eu tô repensando, porque o processo vem. Não, assim, a pessoa
No caso, dizia que... Não, é melhor eu deixar pra lá. Eu vou reformular melhor isso, melhor. Porque senão Mas eu vou assim, julgar. pensando Mas até em relação à birra, né? Tipo, a criança faz birra no supermercado, alguma coisa assim. E a As pessoa pessoas acha que é tendem a fácil julgar, controlar. Porque ela e- controla o cachorro não dela de latir no controla. Esse seria um portão. bom exemplo, pronto, pra não poder expor a pessoa. Esse seria um bom exemplo, de olhar a criança fazendo birra. A pessoa, ai, filha, não sei o que tal. Eu saí andando. A única vez que a Ana Rosa fez birra foi no shopping. Ela se jogou, começou... Minto, foram duas. Essa vez ela era, tipo, 1 ano e pouco, já andava, tal. Ela começou, se jogou no chão, tá? Aquele escândalo que você, tipo, olha. E aí a mãe, normalmente, no shopping, tá assim, ai, com vergonha, né? Eu saí andando, olhei pra ela e falei, fica aí, então. E saí andando. Aí uma senhora passou e falou, ai, tadinha, foi me julgar. Aí eu falei, leva pra senhora, então. A Ana Rosa sabe o que fez? Levantou, limpou o joelhinho, saiu andando, veio atrás de mim, parou, acabou a birra, nunca mais. A outra vez foi no supermercado, que eu tirei o chinelo e mostrei pra Ana Rosa. Aí uma senhora tava na fila, muitas senhoras, né? Ela pegou, tava na fila e falou assim, ai, não pode dar palmada. Eu falei, então leva pra casa, então. Fiz assim, bem brava. Ou senão, ó, e já mostrei. Foi a primeira vez que eu fui presa, pelo conselho tutelar. E aí, enfim, então assim, Não, mas o eu meu acho que julgamento julgar é muito talvez era natural. nesse sentido. Tipo assim, cara, né? Sai andando. Mas é o meu modo e eu levei então, desse jeito. eu já tentei fazer isso e uma vez eu fiquei com medo. Falei assim, mas se alguém pega ele? Pega ele, eu volto e o menino sumiu. Então, porque eu vi, a gente já teve situações, a gente Não, fala mas pra ele ninguém vai assim, roubar uma criança que tá então fazendo vai birra. embora de casa, porque ele é dramático, né? Então ele fala assim, porque eu vou embora dessa casa. Eu já faria Ele fala, mala. Ele fala. Você não faz aí mala, um não? dia, Tem não, mala? daí um dia meu marido falou, então vai embora. Eu sei que ele saiu, abriu o portão, a gente morava em casa de rua ainda, abriu o portão e ficou lá fora, assim, olhando pra onde que ele ia. Eu vou mesmo. Tipo, daí meu marido ficou escondido olhando, falou assim, não, eu fiquei Vou te contar olhando, uma né? coisa, então. Meu marido, ele tem 46 anos. Ele fez isso, eu acho que o Rodrigo deveria ter, sabe, uns 10 ou... entre 10 e 12 anos, né? Que é aquela fase que faz isso mesmo. Falou que ia embora, fez as malas, meu sogro e minha sogra falaram, ok, pode ir. Ele saiu, chegou no meio ele mora no Vista Verde, que é de São José dos Campos. Ou se não, dá um Google aí, que vocês acham, Google Maps. Ele saiu do Vista Verde, ele foi até Vila Industrial, não aguentou andar, sei lá também pra onde ele tava indo, aí ligou pro pai, o pai foi Mas os buscar. pais dele tinham noção que ele podia ter sido atropelado, sequestrado, roubado os órgãos dele na fronteira. Fez mais alguma coisa? Alguma vez? Nunca mais Terapia fez, acabou. também não. Também não. Por isso deve ser daquele Isso jeito. mas explica enfim. muito. Então, e ainda meu marido ele virou e falou assim: não, você vai, mas você vai embora, mas você não vai levar nada, porque tudo que fui eu que comprei. Eu vou ser maduro. Você não vai levar nada. Porque aqui quem manda sou eu. Ó, gente, no final, vocês estão percebendo aqui, porque a gente já precisa encerrar, mas vocês estão percebendo que tudo que você passa aí é natural. É natural. É natural. Todo mundo passa. Ou algum dia, o filho vem embora. Pega igual Chaves. Né? Coloca ali, o negócio, vai embora. É. Gente, isso. meu filho nunca falou que ia embora, não. Vai Pronto. chegar ainda. Uma hora dessa. E eu não sei, eu já vou me Aquela preparar. criando um trauma na Tássia. Eu já vou me preparar. E se eu falo pra ele, tipo assim, então vai, ele vai mesmo? O Dom, ele hein? tem muita cara O disso. Dom tem cara de quem vai mesmo. Se ele um dia falar que ele vai amiga, embora, eu vou ele Não, te porque um contar, dia ele mas queria eu vou morar contar. na escola, né? Que ele falou. queria. que ele ficar- Mãe, por que você não paga pra eu ficar o dia todo na escola? Eu achando que eu tava arrasando. Porque eu me desdobro o dia inteiro pra conseguir deixar ele meio período. Pra tirar um horário de almoço extenso, pra almoçar com ele todo dia, pra passar um tempinho no sofá junto. Ele assim, mas por que você não me deixa integral na escola? Por quê? Porque eu ia ter mais coisa pra fazer, eu queria ficar lá. Não, aquele dia você falou que ia embora também. E ele Falei, falou que Dó, ia ficar vamos lá. embora? Não, porque ele nunca quer ir embora da escola. Então eu vou. Então você vai ficar aqui? Ele falou assim, vou. Eu vou tomar Aí eu caminhei até o carro. E ele, tipo assim, vou ficar mesmo. Eu tive que voltar e buscar ele. Aí você falou que perde amizade se falar sobre a maternidade, né? Fala. Não vou falar nada. Vamos Qualquer coisa encerrar a gente por aqui. corta. Não, eu ainda quero saber depois, eu tô curiosa pra saber em que momento o comentário da pessoa que não tem filho julgando a mãe ajuda em alguma coisa. Porque eu parei ali. Não, eu não vou. É porque se eu Estender. expor, não, isso é expor, então não pode. Mas enfim, depois eu te conto. Tá bom. Detalhes. Eu conto pra você. Ai, obrigada. Bom, eu queria saber se você tem algum recado, queria deixar alguma coisa assim para as mães que estão nos assistindo ou para as futuras mamães. Até uma coisa bacana, né, que você falou dessas que são CLT, porque eu tenho certeza que vai ter algumas que vão assistir que ainda não tem o seu negócio. Aham. E às vezes não tem também Pretensão de ter, que pretensão, quer conseguir conciliar, Deixar né? aqui um recado para essas mães. Então, o recado que eu quero deixar é, primeiramente, que, enfim, todas estamos passando por isso. Então, não enlouqueça, né? Porque eu acho que é um momento de descoberta, até como mãe, principalmente essas que estão, às vezes, agora que acabou de nascer uma criança. Então, perde-se o estilo, não sabe que roupa vestir, não sabe
né? Até falando um pouco do meu trabalho em relação, porque eu vejo que ficam muito perdidas. Nossa, agora mãe, eu não posso mais vestir uma roupa curta. Ah, tenho que vestir um vestido. Porque a gente fica com aquele medo de roupa que vai vestir e tudo mais. Então, assim, você pode perder por um momento, mas depois você se encontra de novo. Então, a gente fica num momento muito perdida, né? Eu tive ali quase, né? Meus professores falam que eu tive depressão pós-parto. Então, eu tive um momento de muita tristeza, de virar e falar assim, nossa, não sei se eu amo ele e tudo mais. Mas passou, né? Eu consegui passar com a ajuda ali da minha família e tudo mais. E fui me descobrindo em relação a isso. Acho que ele foi a força maior de me descobrir como uma pessoa melhor, de trazer algo melhor para o mundo e querer ser algo melhor no mundo. Então, acho que todas temos potenciais, né? Potenciais extremamente enormes. Então, às vezes, fala assim, mas eu não sei fazer alguma coisa. Você sabe, né? Pare, busque. Se coloque, às vezes, numa formação, alguma coisa que vai te trazer um autoconhecimento, que você vai realmente descobrir quem você pode ser muito melhor, às vezes, do que você imagina. Ai, que maravilhosa! Que fofura, viu? Fofa demais. Maravilhosa! E aproveitando só, realmente, agora, para finalizar, você falou sobre o seu trabalho, né? E a gente queria saber um pouco mais. Para entrar em contato com você, onde a gente acha... para poder conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Conta aí pra gente. Então, eu tô no Instagram, né? Eu não tenho página ainda, mas eu tenho o Instagram, que é Edilene Prada. Então, @Edilene Prada. Como eu falei, eu não tenho a bolsa, mas eu tenho o marido. E já ajuda muito. Então, procurei bem pra casar. Tinha que ter a ver. Tinha que ter um sobrenome ali pra, né? Aumentar o... Edilene Prada. Edilene Prada. E daí lá já tem direcionamento pro WhatsApp e tudo mais. Então, pode entrar em contato, a gente conversa, bate um papo. Gosto de conhecer a história, porque eu vejo que muitas mulheres que procuram sempre têm uma história para contar, né? Então, ou é uma maternidade que não sabe mais o que vestir, já perdeu, o corpo não é o mesmo, ou é uma bariátrica, alguma coisa, alguma mudança que ela passou muito grande e ela busca geralmente a consultoria de imagem para dar essa ajuda para ela. Então, vai ser muito gostoso conhecer, né? Mais histórias aí, eu gosto muito. Ai, legal, Maravilhosa. bacana. Então é isso, amiga. Você pode encerrar, fique à vontade. Gente, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada. Foi muito, muito legal, muito especial, assim. Não poderia ter sido melhor, a gente criou muita expectativa. Olha, mas não poderia ter sido melhor. quando foi pra escolher, assim, depois a gente vai explicar mais pra frente como funciona essa questão dos convidados, né? Porque tem algumas pessoas que são convidadas, outras que querem vir participar. Enfim, e a gente faz uma seleção. E aí a Tássia, quando ela colocou o seu nome, e aí eu fui, né, falando nisso, falando nisso, convidadas, se preparem, porque quando vocês vêm pra cá, 24 horas antes, eu fico ali, ó, só acompanhando tudo que vocês estão fazendo nas redes sociais. Olho tudo, stalkeio tudo. E aí, quando a Tássia comentou, colocou seu nome, eu olhei, eu falei, cara, ela tem que ser a primeira. Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Pra dar um colorido no nosso podcast. Pra trazer justamente essa pegada de tudo e mais um pouco ali acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E de não tentar transparecer que tá sempre tudo exatamente como deveria estar, porque a gente sabe que tem dia que tá e tem dia que não tá. E a gente tem o direito de surtar, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente tem que tirar essa ideia de que, não, eu tenho que ser a super mãe, eu tenho que dar conta de tudo. Não, tem direito de surtar também, porque tem hora que a gente não aguenta e tem que surtar, né? E guardar é horrível, gente. Não guarde emoções. Então, tá querendo gritar, se fecha no quarto e grita, e bate em travesseiro, enfim, solta de algum jeito. Marido. Ela vai deixar também o contato daquele lugar que tem a reunião que o marido não pode responder. Que só você fala. Se você tiver interesse, manda aqui nos comentários. A gente vende esse link também. Pode ser, não tem problema. Mas é muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, eu amei. Ficaria a tarde inteira aqui. Obrigada. Foram muitas horas de Tá vendo essa podcast. caneca maravilhosa? É sua! Que a gente parece gêmeos idênticas. Dá pra tentar ser gêmeas idênticas. É sua! Gente, muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Siga-nos nas redes sociais. E acho que é isso, né? É isso. O primeiro foi ótimo. Eu obrigada. Nós amamos também. Até o próximo. Até tchau. Tchau.